Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa Chamando Vencedores é a realização da Igreja em Mópolis, que se reúne à Rua 22 de Abril, número 47, Jardim Planalto. Dias e horário das... Muito boa noite, internautas. Estamos ao vivo. Este é o programa Chamando Vencedores de Responsabilidade da Igreja em Cosmópolis. Hoje, terça-feira, 5 de abril de 2011. Agora são 18 horas e 35 minutos. No programa anterior, compartilhamos sobre a questão do pecado. Se o cristão acontece, o que ocorre? Qual é a atitude se o cristão pecar? Ou qual é a atitude do cristão que vê outro irmão cometer pecado? Então, ali tivemos a oportunidade, né, de irmos à presença do Senhor, recebermos luz sobre esse assunto. E falando em luz, hoje nós vamos continuar aqui numa porção da palavra sobre a luz que o Senhor traz até nós, a luz do mundo e a luz da vida. Então, desde já pedimos que o Senhor nos encabece, nos dê um espírito de sabedoria, de compreensão da sua palavra, que Ele possa encontrar aqui um instrumento para falar aquilo que Ele deseja. Então, que toda palavra compartilhada possa encontrar caminho no coração daqueles que a ouvirem e produzir vida aos irmãos e também luz para andar nos caminhos do Senhor. Em Gênesis, capítulo 1, logo no versículo 3, o primeiro item da recriação, da restauração da terra, que o Senhor recria é justamente a luz. No capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, olha só, já estava aqui presente o Espírito de Deus, pairando sobre as águas. Então, Deus disse, Deus falou, ou seja, a palavra e mais o Espírito traz luz. A palavra de Deus, juntamente com seu Espírito, ou seja, a Bíblia, que é a palavra de Deus, quando a lemos no Espírito, quando nos encontramos no Espírito, e a forma mais fácil disso é orarmos, é invocar o nome do Senhor, né? Então nós, para iniciarmos a Bíblia, primeiramente, o Senhor nos mostra que é necessário estarmos no Espírito. Se lermos a Bíblia sem nos encontrarmos no Espírito, nós vamos apenas ver preto no branco, uma letra preta no papel branco. E essa letra, às vezes, ela pode nos matar, pode trazer até mesmo morte. Mas a palavra do Senhor no Espírito, ela é vida. Então, o apóstolo Paulo já falou sobre isso, né? A letra, ela mata, mas o Espírito é o que dá vida. Então, não basta somente fazermos a leitura da Bíblia, apenas abrindo, sem consultar o Senhor, sem dependermos do Senhor, sem nos encontrarmos no Espírito, abrir a Bíblia e começar a ler. Às vezes, vamos adquirir apenas conhecimento, ou então letras mortas. Mas quando nós dependemos do Senhor, primeiramente oramos, Senhor, abençoa essa leitura. Senhor, eu quero me encontrar no Espírito. Senhor, conduza minha mente ao Espírito, onde eu possa encontrar vida e paz. Quando invocamos o nome, ó Senhor Jesus, nós já estamos no Espírito humano, onde Deus habita, e ali tocamos no Espírito, na vida de Deus. E aí então, podemos receber luz da parte do Senhor. Então, na nossa leitura bíblica, o Senhor pode encontrar caminho e trazer luz para nós. Então, o primeiro item da recriação do Senhor foi a luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas o interessante é que, seguindo esse capítulo de Gênesis,
no versículo 14, já havia luz, mas no versículo 14, disse também Deus: haja no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então o Senhor já havia sido a luz, já havia luz do primeiro dia, primeiro item que ele criou. Mas no quarto dia, o Senhor criou os luzeiros. Haja luzeiros no firmamento dos céus, sol, lua, as estrelas, para fazer separação entre dia e noite, a lua e o sol, né? No versículo seguinte ele diz: sejam luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, né, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Também fez as estrelas. Então aqui estão os luzeiros que Deus criou. Mas se já havia luz no primeiro dia, foi necessário criar esses luzeiros no quarto dia. Então, falando em luz, a luz, né, que o Senhor dá para nós aqui nesses versículos, é que a luz do primeiro dia, nós podemos dizer que era uma luz genérica, uma luz assim geral. Aquela luz, tomando um exemplo bastante simples, aquela luz que num dia chuvoso, durante o sol, está encoberto, mas há dia, tem luz. Está de dia, tem luz, e mesmo em chuva, você não vê o sol, está nublado, mas acima das nuvens você sabe que o sol está lá. Então, às vezes, nos encontramos em situações que para nós parece uma tempestade, não é verdade? Eu acho que todo cristão passa por uma situação igual essa um dia. Parece que para nós é uma tempestade. Está tudo umas nuvens escuras, negras, e nós estamos lá. Uma situação na nossa vida que às vezes o Senhor permite, que aos nossos olhos parece que não vai passar. Mas pela fé, nós devemos crer que o sol está lá. O sol está acima das nuvens, mesmo você não vendo, diante daquela tempestade que você só vê raios, trovões, nuvens escuras, às vezes dá medo, insegurança, o sol acima da nuvem. E o sol, a palavra do Senhor nos mostra em Salmos 44:11, que é o próprio Senhor. Então, mesmo diante dessas situações que para nós é uma tempestade, o sol está lá. Aqui, ó, Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor é sol e escudo. Então isso representa o próprio Deus, Cristo. E a lua, que é o outro luzeiro, ela reflete, ela não tem luz própria, né? Ela reflete, ela ilumina a terra, mas refletindo a luz que ela recebe do sol. É a igreja, tipifica a igreja nessa terra. O próprio Senhor diz aos discípulos, né? Vós sois a luz do mundo. Isso lá no Evangelho de João, né? Todos nós somos a igreja, é a luz do mundo, é a luz nessa terra para os homens. Somos aqueles que refletem a luz de Deus. Então nada é por nós mesmos, nenhuma glória. Estava essa semana que eu ganhei muito uma porção, onde o autor diz assim, que o Senhor, quando ele quis dar a conhecer ao povo de Israel, para libertá-los da escravidão do Egito, ele disse a Moisés: quando o povo perguntar quem te enviou, diga que o eu sou o enviou. Então, eu sou. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, ele também fala que ele é o eu sou. Então, o Senhor, ele se apresenta com esse nome, eu sou, é o Senhor. Ele é que é, nós não somos nada. A luz que refletimos, se as pessoas veem alguma virtude em nós, é devidas a Cristo. Tudo que temos é o Senhor. O que você necessita? Paz? O Senhor diz, eu sou. Precisa de alegria? O Senhor diz, eu sou. Precisa de segurança? O Senhor diz, eu sou. E por aí adiante. Então, tudo que temos depende do Senhor. E o autor daquele livro dizia ali
que até mesmo que compartilhamos, o que eu estou compartilhando aqui agora, não vem de mim mesmo. Se eu estou no Espírito e dependi do Senhor, como eu já orei, pedindo que o Senhor falasse nesse programa hoje, então tudo que eu estou falando vem do Senhor. É o próprio Senhor. Se é algo que você está ganhando do outro lado aí, é do Senhor, não é de mim mesmo. E eu não posso achar que até esse compartilhar é algo que eu vi na Bíblia que eu ganhei. Se eu vi, foi porque o Senhor me mostrou, na sua misericórdia. Então o Senhor é tudo. E nós não somos nada, nós dependemos do Senhor. Nós somos aqueles que misericórdia, que graça ganhou, pecadores que graça ganhou. Então, a luz do quarto dia, que o Senhor criou os luzeiros aqui, já havia luz, uma luz, né, que iluminava, que era uma luz geral, mas precisou de uma luz mais específica. A luz do quarto dia era necessário para trazer vida. Logo após ao quarto dia, o Senhor começa a criar aqui as espécies de vida. Então, para a vida vegetal se desenvolver na Terra, a vida humana precisa da luz do sol. É tudo perfeito a criação de Deus. Se o sol estivesse um pouquinho mais longe da Terra, talvez se estivesse um pouquinho mais próximo, nós suportaríamos o calor. Então é tudo perfeito. A luz do sol, da lua, é para trazer vida a essa terra. Então precisamos não somente da luz do primeiro dia, que é a luz do mundo, mas também precisamos da luz do quarto dia, que é a luz da vida, onde o Senhor traz muita vida para nós. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 4, diz assim, ó, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. Então a vida estava nele, em Jesus, e essa vida de Deus que estava em Jesus era a luz dos homens. Essa luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, quando o Senhor traz a luz para nós, Ele dissipa todas as trevas. O Senhor é luz, Deus é luz, e não há nele treva alguma jamais. E no capítulo 8 de João mesmo, temos aqui uma situação onde os judeus pegaram uma mulher em flagrante adultério e trouxeram diante do Senhor, com o fim de... né? Diz aqui no João 8, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem dúvidas. Então eles trouxeram a mulher, né, que foi pega em adultério diante do Senhor e perguntaram para ele, Senhor, né? Senhor não, falaram ali, Jesus, o que o Senhor diz aí? Chamaram ele de mestre, né? Versículo 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Pois, perguntaram, na lei, Moisés diz que é para apedrejar quem for pego em adultério. E o Senhor? O que diz? Só que isto, no versículo 6 abaixo, diz que eles estavam perguntando a ele com o fim de tentá-lo, de experimentá-lo, de ter algo para acusar. Se ele dissesse que era para apedrejar, os judeus poderiam acusá-lo de falta de amor. Claro, o senhor está dizendo aí, pregando o amor, né? O perdão, o arrependimento, amar uns aos outros, né? Como eu vos amei, mas manda apedrejar a mulher, que amor é esse? Então iam acusá-lo. Se ele fala que era para inocentá-la, não é? Se ele absolve ela ali, diz que era para não apedrejar, eles poderiam acusar dele não cumprir a lei. Né? Sendo judeu, não iria cumprir a lei de Moisés. Então, de certa forma, eles achavam ali que tinha encurralado o Senhor. Falaram, agora quero ver, né? Mas